Meu nome é Camila Ferraz, e na noite da minha festa de noivado, eu deveria ter morrido. Na superfície, era para ser uma noite perfeita. Cordões de luzes brilhavam no quintal, taças de espumante tilintavam. Meu noivo, Lucas, sorria ao meu lado. Minha mãe, Margarete, havia planejado tudo com uma perfeição impecável. Cada flor, cada música, cada canapé servido fazia parte da sua obra-prima. Mas a perfeição tem um preço. Eu estava perto do bar, rindo educadamente de uma piada, quando Margarete apareceu segurando 2 taças de vinho tinto. Para a noivinha, ela sorriu, colocando uma das taças na minha mão. No instante em que a ergui, soube que havia algo errado. O cheiro não era de vinho estragado. Era um cheiro químico e forte, como remédio. Meu estômago revirou. E então, sem pensar, vi minha irmã, Sofia, esticar a mão para pegar a taça dela. E eu troquei as nossas taças. Primeiro as damas, brinquei, sorrindo como se nada estivesse acontecendo. 30 minutos depois, Sofia desmaiou. Aquele momento partiu o meu mundo ao meio. Não era apenas o vinho, eram anos de controle, manipulação e traições silenciosas que eu havia ignorado. Naquela noite, percebi que Margarete não tinha apenas planejado uma festa. Ela quase havia planejado o meu fim. E, pela primeira vez na vida, eu estava pronta para revidar. Na manhã da festa, eu já me sentia tensa. Margarete estava de pé desde a madrugada, orquestrando cada pequeno detalhe, verificando os arranjos de orquídeas, fazendo exigências sobre o mapa de assentos, dando ordens aos garçons do buffet, como um general se preparando para a guerra. Eu observava da escada, segurando minha xícara de café, me perguntando como uma mulher que conseguia controlar tanta coisa ainda conseguia me fazer sentir tão minúscula. Quando Lucas chegou, ele me deu um beijo no rosto e sussurrou: "Respira fundo, Mila. É só uma festa." Mas ele não conhecia Margarete como eu. Os convidados começaram a chegar por volta das 18h. A casa estava iluminada, cheia da luz suave das velas, com o perfume de damas da noite flutuando pelo ar. Havia risadas, o brinde das taças e conversas, educadas sobre a lua de mel e as provas do vestido. Mas eu sentia como se estivesse caminhando por um palco de teatro. Cada cena era dirigida pela minha mãe. Minha melhor amiga, Renata, havia ligado naquela manhã para dizer que não poderia vir. Falou algo sobre uma emergência. Mas no fundo do meu estômago, eu conhecia Margarete. Então, o momento chegou. Eu estava em uma conversa profunda com a tia de Lucas sobre o bolo de casamento quando Margarete surgiu atrás de mim, equilibrando 2 taças de vinho tinto. Para a noivinha, ela sussurrou com doçura. Eu peguei uma, sentindo a haste lisa de cristal na mão, e a ergui em direção ao rosto. Foi aí que notei. Não era o cheiro de uma rolha estragada. Era um cheiro fraco, quase floral, mas com um fundo químico e amargo que arrepiou todos os pelos do meu corpo. Por um segundo, eu congelei. Então, Sofia deslizou para o meu lado, o rosto corado de tanto rir. "Saúde à futura senhora Carter." Ela deu uma risadinha, estendendo a mão para a minha taça. Sem pensar, troquei de taça com ela, rindo como se fosse tudo parte de uma brincadeira. Primeiro as damas. Sorri. Sofia deu um longo gole. 30 minutos depois, o ambiente se estilhaçou. Ouvi alguém gritar o nome de Sofia. Cadeiras arrastando com força pelo chão, taças caindo, a elevação aguda e em pânico das vozes. Quando me virei, a vi cambaleando perto do bar. O rosto pálido, o corpo dobrando-se como uma marionete com os fios cortados. Eu corri, meu coração batendo na garganta, e quando cheguei até ela, Margarete já estava lá, ajoelhada, a imagem perfeita de uma mãe preocupada. Ela provavelmente não comeu direito hoje por causa desse calor. Margarete ofereceu calmamente, secando a testa de Sofia com um guardanapo de linho. Mas eu vi ali, o brilho nos olhos de Margarete, a tensão no seu maxilar. Aquilo não era choque, não era medo, era cálculo. O SAMU chegou. Sofia foi levada às pressas para o hospital e Margarete administrou a multidão com uma postura impecável, garantindo a todos que era apenas desidratação, talvez nervosismo. Eu agi no piloto automático, agradecendo aos convidados, abraçando parentes, ouvindo Lucas me tranquilizar dizendo que tudo ficaria bem. Mas, por dentro, algo havia se rompido. Naquela noite, tomei um banho tão demorado que minha pele ficou vermelha.
até que o cheiro do vinho desaparecesse de mim, mas ele continuou grudado na minha memória. Eu não conseguia parar de pensar em como eu havia entregado aquela taça a Sofia com tanta facilidade, como a mentira havia escorregado naturalmente da minha língua, o quão perto eu estive de desaparecer sob o peso de um único gole descuidado. Deitada na cama, encarando o teto, as perguntas vinham em ondas. Por que Renata havia cancelado no último minuto? Por que Margarete insistiu em planejar cada detalhe, sem convidar nenhum dos meus amigos do trabalho, mantendo o evento estritamente dentro das paredes do seu mundo curado pela alta sociedade? E, acima de tudo, o que havia naquela taça? Eu não dormi naquela noite, e quando o sol nasceu, eu sabia que precisava descobrir. Na manhã seguinte, dirigi até o hospital, com as mãos tremendo no volante. Sofia ainda estava inconsciente quando cheguei, pálida contra os lençóis brancos, o bip fraco do monitor acompanhando seus batimentos. Lucas estava perto da janela, o rosto tenso de preocupação. Ela está estável, ele disse baixinho. Estão fazendo exames, mas não sabem o que causou isso. Eu balancei a cabeça, mal ouvindo. Meus olhos estavam fixos no rosto da minha irmã. A lembrança daquela taça de vinho tocando como uma sirene na minha cabeça. Eu ainda podia sentir o peso dela na minha mão, o cheiro amargo invadindo meus pulmões. Quando saí para o corredor, meu celular vibrou. Era uma mensagem de Lucas. Precisamos conversar. Nos encontramos em uma padaria perto do hospital. Ele parecia exausto, passando a mão pelos cabelos quando me sentei. Tem uma coisa que eu preciso te contar, ele disse devagar. Eu deveria ter te contado antes, mas 3 dias antes da festa, sua mãe pediu para me encontrar. Eu o encarei. Por quê? Ele hesitou. Ela disse que era sobre a logística, a lista de convidados, os assentos, o de sempre. Mas então, ela me ofereceu dinheiro. As palavras me atingiram como um soco no estômago. Ela me disse que você merecia alguém mais estável. Ela até insinuou que andou fuçando no meu passado, mencionando aquele processo trabalhista que eu fiz um acordo anos atrás. Ela queria que eu fosse embora, em silêncio. Eu fiquei paralisada, meus dedos se fechando em punhos. Por que você não me contou? Eu não queria estragar a festa. Você já estava sob tanto estresse. Encostei na cadeira, respirando ofegante. Não era só sobre a Sofia. Margarete vinha preparando o terreno há meses, talvez anos, me isolando lentamente, cortando qualquer pessoa que pudesse ficar no caminho dela. Naquela tarde, liguei para o espaço de eventos. Minha voz tremia ao perguntar sobre as imagens de segurança. O gerente prometeu verificar. Enquanto isso, vasculhei mensagens antigas, e-mails antigos, percebendo a profundidade da influência da minha mãe. Liguei para Renata em seguida. Por que você cancelou? Perguntei, pulando qualquer conversa fiada. Houve uma pausa. Sua mãe me ligou. Ela admitiu. Disse que você estava sobrecarregada, tendo crises, e que seria melhor se eu te desse um espaço. Eu não queria piorar as coisas. Fechei os olhos, as peças se encaixando como um quebra-cabeça doentio. Mais tarde, naquela noite, andei pela casa onde cresci enquanto Margarete estava fora. A casa tinha o mesmo cheiro de sempre, cera de lavanda e limão, mas o ar parecia mais pesado agora, carregado. No armário do banheiro, escondidos atrás de frascos de vitaminas e cremes caros, eu os encontrei. 3 frascos de receitas tarja preta, todos no nome de Margarete, todos de farmácias diferentes. Alprazolam, diazepam, citalopram. Meu pulso trovejou nos ouvidos. Quando saí para a rua, o vizinho, seu Carlos, acenou para mim. Eu não ia dizer nada. Ele murmurou, aproximando-se do portão. Mas eu vi sua mãe na noite da festa, ali na viela dos fundos. Ela usava luvas de borracha e estava despejando alguma coisa no bueiro. Não parecia vinho. Agradeci a ele, com o coração disparado, e corri para casa. Naquela noite, um nome antigo apareceu na tela do meu celular. Gabriel, meu namorado da época da faculdade. Não nos falávamos há anos. Fiquei sabendo da Sofia. Ele disse, e eu só. Eu preciso que você saiba. Naquela época, quando terminamos, não foi porque eu te traí. Sua mãe contratou alguém para me seguir, tirou fotos, distorceu a verdade. Ela até ligou para o coordenador da minha residência médica e disse que eu era instável. Eu perdi tudo. O chão desapareceu sob os meus pés. À meia-noite,
Eu estava sentada no chão do meu apartamento, cercada por um mar de lembranças antigas, diários, cartas. Em um dos cadernos velhos de Sofia, encontrei uma página rasgada que me fez congelar. Acho que a mãe está lendo meus e-mails. Ela sempre sabe de coisas que eu não contei. Minhas mãos tremeram ao fechar o caderno. Não era apenas sobre a Sofia, ou sobre a festa, ou até mesmo sobre o Lucas. Isso era um padrão. E agora, pela primeira vez, eu estava pronta para quebrá-lo. 2 dias depois, o gerente do espaço de eventos me ligou. Nós puxamos as imagens de segurança. Ele disse, tem algo que você deveria ver. Meu coração acelerou enquanto eu dirigia até lá, as mãos apertando o volante com tanta força que doíam. Em uma pequena sala nos fundos, o gerente deu o play no vídeo. A imagem era granulada, mas clara o suficiente. Lá estava ela, Margarete. Calma, meticulosa, colocando 2 taças de vinho no balcão de apoio. Ela enfiou a mão na bolsa de grife, puxou um pequeno frasco com conta-gotas e apertou cuidadosamente um líquido dentro de uma das taças. Mexeu delicadamente com uma colher, limpou a colher com um pano, guardou o frasco de volta na bolsa, checou o próprio reflexo no vidro do micro-ondas e sorriu. Senti meu estômago revirar. O gerente me lançou um olhar silencioso. Você quer uma cópia disso? Eu balancei a cabeça, confirmando. Com o pendrive apertado na mão, dirigi direto para o apartamento da Renata. Assistimos ao vídeo juntas, o silêncio entre nós esmagador. Quando acabou, Renata soltou uma respiração trêmula. Mila, você tinha razão. Eu mal dormi naquela noite. Em vez disso, cavei mais fundo. De volta à casa dos meus pais, vasculhei o banheiro da suíte master enquanto Margarete estava fora. Encontrei os mesmos 3 frascos de comprimidos, desta vez alinhados perfeitamente no armarinho. Tirei fotos, com as mãos tremendo, e coloquei tudo de volta exatamente como estava. Ao sair da casa, seu Carlos me chamou de novo. Camila, eu anotei o que vi naquela noite, só por precaução. Ele me entregou um pedaço de papel dobrado. A declaração era simples, mas condenatória. Vi Margarete na viela. Luvas de borrarves de borracha, frasco marrom. Despejou líquido no ralo. Parecia descarte de produto químico. Agradeci e fui embora, sentindo o peso das provas me esmagando. Naquela noite, meu celular vibrou. Gabriel. Nos encontramos em um café tranquilo em Pinheiros, o tipo de lugar onde ninguém tira os olhos dos notebooks. Eu quase não te liguei, Gabriel admitiu, mas quando soube da Sofia, tudo veio à tona. Camila, sua mãe nos sabotou. Ela mandou tirarem fotos, te contou mentiras, até ameaçou minha carreira. Eu tentei explicar, mas todo o caminho de volta para você foi cortado. Ela garantiu que isso acontecesse. Senti um aperto no peito. Quando cheguei em casa, Sofia estava me esperando no sofá, ainda pálida por causa dos dias no hospital, com uma manta enrolada nos ombros. Ela me deu um longo e profundo olhar. Na faculdade, ela disse baixinho, tinha alguém que eu amava. A Marina. A mãe descobriu, ligou para os pais dela, fez ameaças. Ela me tirou da PUC e me enfiou na terapia. Ela participava das sessões comigo, Mila. Ela reescreveu a minha vida e chamou isso de amor. Minha garganta se fechou. Sentamos lado a lado no silêncio do apartamento, o peso dos anos nos esmagando. Percebi então que não era só eu. Nunca tinha sido só eu. O controle de Margarete havia moldado todas as nossas vidas como fios invisíveis, nos puxando para o lugar, silenciando, isolando, nos quebrando pedaço por pedaço. Mas agora tínhamos nomes, tínhamos rostos, tínhamos provas. E eu havia cansado de ficar calada. Passei 2 noites em claro me preparando para o que eu sabia que precisava acontecer. Minhas mãos tremeram ao digitar no grupo de mensagens. Jantar lá em casa. É importante. Por favor, venham. Lucas chegou primeiro, trazendo uma garrafa de vinho, sem saber se aquilo seria uma celebração ou um velório. Sofia veio em seguida, pálida, mas firme, de mãos dadas com Renata ao passarem pela porta. Gabriel entrou silenciosamente, os olhos percorrendo a sala. E então, claro, Margarete. Ela entrou desfilando como uma rainha, pérolas no pescoço, uma travessa de camafeus de nozes nas mãos, sorrindo com aquela graça polida e perfeita. Camila, querida, ela disse, beijando meu rosto. Estou tão feliz que podemos todos estar juntos de novo.
O ar ao redor da mesa estava denso, pesado. Servi o jantar em silêncio, esperando até que os pratos estivessem cheios e as conversas começassem a surgir. Então eu me levantei, o coração batendo forte. Tem uma coisa que precisamos discutir, eu disse. Minha voz saiu calma, mas por dentro minhas costelas pareciam que iam se partir. Fui até a TV, conectei o pendrive e dei o play. O vídeo ganhou vida. Margarete na cozinha do buffet, na festa de noivado, abrindo cuidadosamente o conta-gotas, mexendo a taça, arrumando o reflexo no espelho do micro-ondas. Ninguém falou. A respiração de Sofia falhou. O garfo de Lucas bateu no prato. As mãos de Renata se fecharam em punhos sobre a mesa. Gabriel apenas assistia, calado, o maxilar travado. Margarete não piscou. Em seguida, mostrei as fotos, os frascos de remédio, a declaração manuscrita do vizinho. Finalmente me virei para encará-la. Você tentou me drogar, eu disse. Sofia bebeu a taça que era para mim. E você? Você sorriu o tempo todo. A voz de Margarete saiu suave, controlada. Isso é um absurdo, Camila. Você sempre foi tão dramática, tão ingrata por tudo que eu já fiz. Não. Cortei rispidamente. Desta vez, não. Os olhos dela se estreitaram. Eu estava te protegendo de si mesma, de mais um desastre, de mais um casamento fracassado que você jogaria a culpa nas minhas costas. A voz de Sofia rasgou a tensão como vidro quebrado. Você sabia que eu estava grávida naquela noite. Margarete abriu a boca e depois a fechou. Você sabia, Sofia sussurrou, tremendo. E mesmo assim, me deixou beber. A máscara de Margarete escorregou por apenas um segundo. A sala inteira prendeu a respiração. Vocês não entendem, ela sibilou. Eu fiz o que precisava ser feito, mas já não havia ninguém do lado dela. Naquela noite, depois que todos foram embora, sentei no chão encostada no sofá, com um zumbido silencioso nos ouvidos. Margarete havia saído em um turbilhão de palavras ásperas e portas batidas, mas, pela primeira vez, a ausência dela tinha gosto de liberdade. Percebi então que isso não era apenas sobre justiça ou provas. Era sobre recuperar a minha vida, pedaço por pedaço, fôlego por fôlego. E eu sabia que, não importava o que viesse a seguir, eu nunca mais daria a ela o poder de me quebrar de novo. Nas semanas após o confronto, o silêncio de Margarete foi ensurdecedor. Sem ligações, sem mensagens, sem visitas surpresa, apenas uma quietude pesada pairando sobre tudo. A notícia se espalhou discretamente pela alta sociedade. Margarete parou de aparecer nos almoços de domingo e nos eventos de caridade. Até as amigas mais íntimas se afastaram, sem saber o que dizer. Pela primeira vez na vida, Margarete não era o centro das atenções, e ela odiava isso. Sofia, enquanto isso, começou a se curar. Voltou para a terapia, reconectou-se com velhos amigos e, pela primeira vez, caminhou com as próprias pernas. Um dia, enquanto estávamos sentadas na varanda dela, ela sorriu para mim suavemente e disse: "Sinto que finalmente consigo respirar." O episódio do podcast de Renata sobre a nossa história, O Veneno na Taça, alcançou milhares de ouvintes, atraindo mensagens de pessoas que haviam vivido suas próprias guerras silenciosas dentro de casa. Lucas e eu, querendo algo simples e livre da sombra de Margarete, fizemos um pequeno casamento em uma vinícola na Serra da Mantiqueira. 10 pessoas, nenhum drama, apenas nós, prometendo escolher um ao outro todos os dias. Quanto a mim, mergulhei de cabeça em um projeto fotográfico chamado O Não Dito, capturando retratos de pessoas que haviam se libertado de laços familiares tóxicos. A exposição na galeria atraiu muita gente, e um comentário no livro de visitas ficou gravado em mim. Você me lembrou que o amor nunca deveria exigir silêncio. Meses depois, chegou uma carta sem remetente. Eu reconheci a caligrafia na mesma hora. Eram apenas 5 palavras. Você envergonhou esta família. Eu não chorei. Eu não liguei para ninguém. Acendi um fósforo, vi o papel enrolar e escurecer sobre a pia, e deixei o passado virar cinzas. Naquela noite parei na porta do quarto do bebê que Lucas e eu estávamos preparando, descansando a mão sobre a agitação silenciosa da vida crescendo dentro de mim. Você nunca vai precisar implorar pelo meu amor, eu sussurrei. E pela primeira vez em muito tempo,
Me senti completamente livre. Por anos, confundi o controle de Margarete com proteção. Achei que sua supervisão constante, suas palavras afiadas, suas sabotagens silenciosas fossem apenas a forma como as mães amavam. Foi preciso uma taça de vinho, um cheiro amargo no ar, para me despertar. Aquela noite na festa de noivado não salvou apenas a minha vida. Salvou as partes de mim que eu quase havia perdido. Sofia, minha irmã corajosa, encontrou sua voz. Renata, minha amiga leal, mostrou a verdade ao mundo. Lucas, meu parceiro, ficou ao meu lado quando o chão desapareceu. E eu aprendi que a paz não vem de vencer uma guerra contra alguém como Margarete. Ela vem de ir embora, de construir algo mais forte com as pessoas que decidem ficar. Nós nos casamos em uma vinícola tranquila, sem palco, sem plateia, apenas amor. Sofia reconstruiu a vida dela. Renata deu a outros a coragem para falar. E Margarete, ela desapareceu no fundo do cenário, seu silêncio sendo mais barulhento do que qualquer pedido de desculpas que ela nunca fez. Às vezes eu ainda me pergunto se ela se arrepende, mas então me lembro de que não importa, porque no fim de tudo isso, eu escolhi ser livre. Enquanto estou agora de pé no quarto do bebê, com a mão descansando na minha barriga que cresce, eu sussurro uma promessa. Você nunca terá que provar o seu valor para ser amado. E quanto a mim, bem, quanto a todos nós, estamos finalmente em paz. Se você se identifica com essa história, ou já sentiu o peso de laços familiares tóxicos, lembre-se, a sua paz vale mais do que qualquer tradição. Compartilhe este relato para dar força a quem precisa ouvir isso hoje. E inscreva-se para mais histórias de superação e recomeços.